Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de uns fundos preferidos, né? Que eu mais gosto, inclusive, dos meus fundos preferidos, que é o HGRU, né? Um fundo ali muito interessante que gerou muito valor para o cotista, mas antes, claro, vou te pedir para inscrever no canal, deixar seu like e, claro, entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Antes de começar também, óbvio, né, que eu estou fazendo isso em todos os vídeos da Credit Suisse, não posso deixar de falar que tá toda essa insegurança ali pairando, né, sobre a gente em relação à venda da Credit Suisse pela UBS, porque não sabe, a Credit Suisse teve todos aqueles problemas lá em relação à crédito, etc e tal, e aí o governo suíço intermediou uma venda para a UBS, que é outro gigante lá da Credit Suisse. Quando ela chegou, né, e viu os negócios que tinham dentro da Credit Suisse, ela decidiu ali retomar, como a gente está vendo aqui, né, a venda da Credit Suisse. A gente não sabe quem vai comprar, se é a VBI, se é a 20, enfim, não sabemos quem. E isso traz, sim, uma insegurança, né? Por quê? Porque, para mim, eu sempre falo isso, né? Eu olho primeiro a gestora, depois eu olho os imóveis, depois eu olho os contratos. É assim que eu gosto de fazer um estudo de um fundo imobiliário. Ou seja, a gestora, para mim, é a coisa mais importante, né? Uma gestora, ela pode realmente fazer um fundo voar ou não, né? Ou o oposto. Então, isso é um ponto de atenção aí para quem está querendo estudar esse fundo. É um fundo que teve um pequeno aumento ali nos últimos 6 meses, né, de 5%, e ele ganha ali fazendo giro, né? Ele gera muito valor para o cotista em relação ali a essas vendas, que inclusive eu vou trazer um fato relevante aqui para a gente hoje, tá bom? Liquidez média diária aí de 4,5 milhões, patrimônio líquido de 2,3, o patrimônio vezes patrimônio, o PVP, né, que a gente chama, né, patrimônio dividido pelo valor patrimonial de 1,06, esticado, né, sempre esticado ali. E aí, por isso, né, esses fundos, também a gente viu o HGLG, ele é difícil de comprar esses fundos baratos, né. O último rendimento de 0,85, valor patrimonial de 123 e dividendo de 9%. E aqui no Funds Explorer, de 1,55 nesse mês negativos. Em relação aqui ao fato relevante, antes da gente entrar, né, é isso que eu estava falando para vocês, né, esse fundo ele gira muito, ele gera muito valor. Então concorda comigo que é muito importante a gestora nesse processo como um todo? É isso, né, assim, ele gera valor como uma boa gestora. Ele fala aqui, né, que ele firmou a escritura pública de venda e compra, por meio da qual concluiu a venda de uma loja detida pelo fundo. E olha a TIR do negócio, né? A taxa interna de retorno da transação é de 21%. Muito interessante ali esse fundo, né? Ele faz ali todas essas transações e geram valor para o cotista. Muito bom, né? Realmente um fundo muito interessante. Vamos ver como é que vai ficar no futuro. Em relação ao RG de outubro, a gente já falou disso, né? Aqui em relação a questão do valor do mercado, etc e tal. Uma BL interessante já, né? De 432 mil metros quadrados. Uma vacância física e financeira bem interessante. Também número de cotistas, né? Olha para você ver. 206 mil, muito interessante também, com valor de mercado de 2,4 bi. Enfim, HGRU e HGLG eles são alguns dos fundos principais da nossa indústria e não tem nem o que falar, né? Vamos lá, comentários do gestor. No mês de outubro de 2023, o fundo apurou a receita de 32 milhões, que levou a um resultado de 27 milhões, 1,51 por cota. O resultado desse mês, inclusive esse é um dos fundos, igual o HGLG, que gosta de dar aquela turbinada dos rendimentos ali no final do semestre, né? Pelos efeitos, a venda das lojas pernambucanas de Osasco, conforme fato relevante, no dia 17 de outubro, o imóvel foi vendido aí pelo valor de 37 milhões, paga à vista pelo comprador. A venda gerou um lucro de regime caixa de 12 milhões, equivalente a 70 centavos por cota, do lucro proporcional relacionado ao recebimento de parcelas de preços de venda das lojas de Vitória do Espírito Santo e Francisco Beltrão do Paraná, que em conjunto somam aproximadamente ali 500 mil reais, que é 3 centavinhos por cota. A distribuição anunciada foi mantida em 85 centavos por cota, tendo distribuído um média de 83% dos resultados auferidos. Conforme informado no último relatório gerencial, em outubro houve um reajuste contratual dos contratos de locação do antigo grupo BIG, equivalente a 38% do aluguel contratado do fundo. Esse reajuste impactou a receita caixa do outubro de forma pró-rata e irá impactar de forma integral em novembro. Além disso, dentro do mês de setembro, teremos reajuste contratual dos contratos de locação das lojas pernambucanas, equivalente a aproximadamente 22% do contrato do fundo. Esse movimento deve alinhar a receita recorrente do fundo para com o patamar atual de distribuição, sendo que qualquer excedente será pago no final do semestre, como é prática comum adotada pela administradora. Então é isso, né, pessoal? É isso que eu estava falando com vocês hoje. É um fundo que gera receita em relação aos movimentos, em relação a reajuste, e no final do semestre ali você pode, pelo menos normalmente, a gente não sabe como é que vai ser o futuro agora, esperar aquela pancada ali de rendimentos, né, que todo mundo gosta pra caramba.
Mas é isso, por isso que eu falei, né, que a gestora, a gente tem que acompanhar ali o que vai acontecer com a gestora. Vai que ela vai para uma gestora que não tem a mesma cultura organizacional, entende? Isso aí importa pra caramba. Por fim, o time de gestão continua empenhado na diligência dos potenciais ativos da nona emissão de códigos do fundo, sendo a transação de 2 portfólios já públicos a integralidade dos fundos. Né? Até essa emissão aqui, né, com uma novela ali, um tempão ali, eu acho que toda essa questão também de transição acabou atrasando tudo. Nesse aspecto, ambas as diligências encontram atrasadas em relação aos prazos inicialmente previstos, acabei de falar. Apesar das dificuldades, permanecemos firmes em manter o alto padrão de exigência comum da administradora quanto às aquisições, sendo o melhor interesse dos cotistas. Né? Eu acho que toda essa questão ali atrasou mesmo essa emissão, todo mundo ficou esperando ali como é que ia acontecer, né? E ficou aí, essa novela aí. Comercial. O mês de outubro não tivemos alteração da vacância do fundo. Que é interessante, né? Tranquilo. Técnico. A entrega da etapa de desenvolvimento do anteprojeto para o reposicionamento da dúvida de 107 foi concluída, permitida assim a obtenção das estimativas do valor estimado do investimento mais precisas para essas intervenções. Gente, assim, esses fundos muito grandes, eu falei isso do HGLG também, eles são tão grandes que eles já começam ali a fazer seus próprios desenvolvimentos. Eu acho que esse é o futuro da indústria, né? Então, eu particularmente espero, né, que essas mudanças todas que eventualmente aconteçam com a gestora não impacte em como que esses fundos estão andando, sinceramente, com toda sinceridade, né? Esse tipo de fundo aqui é muito interessante para a indústria como um todo, na minha opinião. Em relação à receita, a gente vê, né, que de fato a receita de locação é o que traz ali, de fato, a maior parte dos resultados. A gente vê também que rendimentos imobiliários também, né, enfim. E como eu disse, né, esse fundo ali tem trazido bastante valor para os cotistas. Em relação ao rendimento distribuído, a gente vê, né, que a competência aqui de dezembro, R$2, naquela pancada ali para cima, junho a mesma coisa, 1,45 e de resto 85 centavos, um baita fundo, né? Esperamos ali que continue, e rentabilidade ali, rendimento também, que nem o HGLG, que eu também mostrei para vocês no gráfico lá no vídeo do HGLG, muito interessante. Vamos aí torcer pelo melhor. O número de cotistas também vem aumentando, né? Muito interessante, 200 mil já é um valor ali relevante, número relevante ali de cotistas, ali, uns 10% do número de total de cotistas do mercado, né? No HGLG tem 400 mil, muito interessante também. Composição do patrimônio líquido, de fato, né, imóveis, ele tem a maior parte ali do patrimônio líquido desse fundo. Em relação à diversificação, pega aqui, né? Um pouco mais aqui na região sudeste, mas a gente vê também, né? Um pouco mais da Bahia, vai ali um pouco mais ali para o Nordeste. Isso é interessante, né? Quando eu falo de lajes corporativas para vocês, eu sempre falo, né, daquela micro-região ali de São Paulo, Faria Lima, etc e tal. Inclusive lá em São Paulo mesmo a gente divide em regiões primárias, secundárias, terciárias. E outros tipos de fundos, como logística, renda urbana, eles conseguem ter ali um pouco mais de expansão em relação a isso, o que eu acho muito interessante, tá? Em relação ao vencimento dos contratos ali, é interessante, de 10 anos, né, 9,9 anos, revisional dos contratos ali em mais de 2027, show de bola também. Ponto muito importante aqui, a concentração desse fundo é muito alta, né? Carrefour ali, pega ali Pernambucanas também, Anima, que é a parte educacional, varejo de vestuário, varejo alimentício ali, ele pega, né? Então essa concentração aqui desses principais aqui, Carrefour, Anima, Pernambucanas, Carrefour, Pernambucanas, a gente sabe ali que é em relação ao varejo ali, que tem toda uma questão econômica em relação ali ao mercado, né? Mês de reajuste aqui a gente pega setembro, né, 38%. Então ali é para você ficar ali mais atento, mas o lado positivo é que IPCA 91%, eu gosto mais de IPCA do que IGPM, como eu sempre falo para vocês. Eu também fico ali um pouco ressabiado com a parte educacional, para falar a verdade, né? Até mesmo as ações lá no mercado, né? Eu não acompanho mais ações, as empresas, estou acompanhando só fundos de renda mais com mais intensidade, educacional por causa de toda essa questão ali do home office e tal, eu fico meio ressabiado, mas também não é o fim do mundo, né? Em relação à tipicidade dos contratos, contrato atípico ali de 80,9%, que é interessante também. Os contratos mais longos, né, eu acho muito interessante. Em relação à alavancagem, como também eu mostrei lá no HGLG, eles têm essa perspectiva de diminuição ali da vacância, que já é de alavancagem, né, que aqui já é bem mais baixa, né? Bem interessante também. E coloca, inclusive, o próprio 5% do resultado médio do fundo. Esses fundos estão tão grandes, os próprios 5% ali já consegue fazer muita coisa, né? E que eles mostram os principais eventos, né? Esse fundo vai ser um fundo que vai ter vários eventos mesmo, porque eles aí têm uma série de movimentações em relação a isso bem interessante. E que eles mostram, né? Assim, qual que é o objetivo do fundo? Esse aqui, você vai pelo contrário, né? Você
você especifica aqui o objetivo, que eles vão comprar o que não seja lajes corporativos, shopping centers ou as áreas de logística, bem interessante. Em relação à taxa de administração, 0,7% e a taxa de performance de 20%. Taxa de performance tem sempre que estar alinhada com o cotista, ou seja, tem que ter ali um resultado a mais para que isso faça sentido, né? E aqui é 20% que exceder 5,5% ao ano de cota de integralização atualizada pelo IPCA. Eu acho que ela podia melhorar, né? Sim, podia ser um pouco mais alta aí, mas enfim, né? Pelo menos esse fundo entrega bastante resultado para o cotista. Taxa de administração 0,7%, show de bola. E aqui tem um glossário, né? Como também tem lá no relatório do HGLG. Mas é isso, é um fundo muito interessante. Tem aquela concentração ali de inquilinos, né, que a gente viu, de Carrefour, Americanas, etc e tal, mas é um fundo que eu espero que, com todas essas questões de transição ali, ele continue entregando valor, trazendo valor para os cotistas, né? Espero, realmente. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.